Olá, boa tarde, meu povo bonito que está acompanhando, você que está aí no Instagram, obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. Nós já vamos começar, vamos falar de muita coisa boa, vamos contar testemunhos, vamos trocar ideias e eu quero que você esteja conosco. Nós estamos também transmitindo através da RVFM 104.9 e se você quiser, aproveita e envia para alguém o link, vai no aviãozinho e manda para alguém que a gente vai ter um tempo gostoso aqui nessa tarde. Já vou aqui começar então a nossa transmissão. Fala um oi aí, Yara, pro meu povo, pro seu povo. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E nós começamos também nesse momento com a transmissão através da RVFM. Se alguém tiver aí, me conta como é que tá o som, se você está ouvindo bem, porque eu quero que vocês recebam algo especial. Então, durante toda a semana, nós compartilhamos informações a respeito do Outubro Rosa, sobre a conscientização, sobre a importância da prevenção e até trouxe um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração quando a gente fala a respeito de uma enfermidade, de situações assim. E hoje eu tô aqui com a minha amiga especial, Yara Cotrim, e tô muito feliz da gente ter esse tempo de compartilhar, de trazer um pouco de informação para você que está nos acompanhando. Obrigado para vocês que estão me dando retorno, estão ouvindo bem. E olha, Andréia, um beijo para você. A paz, Marcos Sena, que Deus esteja aí com você também. Que bom que vocês estão nos acompanhando. Um abraço especial para todos os nossos ouvintes. Leonardo já ligou aqui falando que está na sintonia. Um abraço para você, Leonardo. Um abraço para minha querida irmã Lindalva, que também tem acompanhado diariamente, a Cláudia. Mas hoje, então, eu não vou falar muito. Hoje quem vai falar vai ser a Yara. Então, como eu comentei com vocês, a Yara, minha amiga, tá? Já tem alguns anos, né, Yara? Tem um tempinho bom, né? Um tempinho bom, isso é importante. E eu posso dizer que eu acompanhei toda essa trajetória. Sim. A gente andou um pouquinho junto. E nós vamos então falar um pouco. Quem pôde ver aí na chamada, eu coloquei o tema falando de força, esperança e fé. Porque às vezes a gente fala tanto do câncer, do combate ao câncer, e a gente dá tanto foco na doença em si, que a gente acaba por esquecer de como a pessoa conseguiu vencer, de como que foi toda a trajetória dela em si. Então eu queria que a gente compartilhasse um pouco disso hoje e é muito bom ter você aqui, Yara. Para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Yara, tá? Fica à vontade, estamos aqui, estamos em casa. Obrigada. Meu nome é Yara, né? Eu sou mãe, sou pai, sou técnica de enfermagem, servidora pública e tenho 43 anos, 3 filhos abençoados. Glória a Deus. E vou dar uma pincelada rapidinho aqui. Fique à vontade. Né, tive o diagnóstico de câncer de mama há 4 anos atrás. Um pouquinho antes, né, eu percebi que eu tinha um nódulo, porém, com tanta campanha que tem do Outubro Rosa, e o médico ainda deixou passar. Nossa, Yara, deixa eu te cortar. Eu falei, acho que foi na quarta-feira, eu trouxe aqui um estudo falando da importância de fazer o autoexame das mamas. Sim. E ninguém lembra disso. Ou às vezes lembra quando está na campanha do Outubro Rosa. E é interessante porque qual que é a recomendação? De ao menos uma vez por mês fazer o autoexame das mamas. E aí eu fiquei pensando comigo, né? Eu falei, gente, será que eu fiz no último mês ou quando? Então assim, acaba que a gente passa por cima disso, como Sim. se fosse algo que não tivesse tanta importância, né? E é muito importante que
que a gente conheça o nosso corpo, né? Então daí a importância do autoexame, porque você mais do que ninguém sabe aonde que está alguma coisa diferente. É como se a gente tivesse um sexto sentido e tivesse sentido algo estranho. E no meu caso, eu senti, era muito pequenininho, quase imperceptível, mas eu sentia. Fui 3 vezes no médico e ele não pediu nada, nem ultrassom, nem a mamografia. E você falou que tinha sentido. Que eu estava sentindo alguma coisa estranha, então nem para tirar isso da cabeça ele pediu o exame. Enfim, fiquei grávida e na gravidez os hormônios foi agindo, o tumor foi crescendo, mudei de médico, o obstetra começou a acompanhar ali, porém ainda cresceu, mas ainda não estava do tamanho que suspeitasse de algo, né? Aparentemente eu achava que era leite, né, tal. Por conta da gravidez. Por conta da gravidez, mas aí no final chegou a 6 centímetros o nódulo. Estava grande. Ficou muito grande. E isso foi depois que você fez algum tipo de exame que você conseguiu identificar o tamanho? Sim, depois que eu fiz todos os exames, ultrassom, né? E aí, quando o Ezequiel nasceu, o obstetra já me transferiu para mastologista. A mastologista já pediu a biópsia, onde constatou o câncer. Que era um tumor maligno. Isso, o Ezequiel tinha 2 meses, né? E foi tudo em novembro de 2017. Em dezembro eu já estava fazendo químio. Foi tudo muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu lembro, foi uma correria, foi bem rápido. E então, olha só, gente, a história da Yara é uma história assim, bem diferente. Porque eu até falei essa semana, às vezes a pessoa, ela enxerga ali, apalpa um pequeno nódulo, alguma coisa, a pessoa já entra em desespero, né? Então, primeira reação, o primeiro pensamento é: meu Deus, tô com câncer, vou morrer. E às vezes a pessoa fica mesmo numa parte ansiosa, né? Então ela passa ali por momentos que eu acredito que isso pode ser até de certa forma normal, porque a gente não está acostumado com situações assim, mas a pessoa não pensa que pode ser algo bom, ela só pensa naquilo que vai dar errado, né? E eu lembro muito bem, Yara, que nessa época você descobriu o tumor e você já, quando descobriu, já identificou que era maligno ou foi só depois da gravidez? Eu não lembro ao certo. Foi depois da gravidez. Que você fez os outros exames. Isso. Então, olha só. Você descobre que tem um nódulo e vem, digamos, essa sensação de: ai meu Deus, e agora como é que vai ser? E passa o quê? Quanto tempo? Você descobre uma gravidez? Não, a gravidez foi antes. Você descobriu a gravidez primeiro? Primeiro eu senti o nódulo. Gente, eu tô balançada. E eu tô concordando. Eu senti o nódulo, fui no médico, o médico não constatou e não pediu o exame para constatar. Depois eu engravidei. Então primeiro você descobriu o nódulo, não constatou, eu engravidei e eu já tinha até tirado isso da minha cabeça. Aí depois, com a gravidez, foi crescendo o tumor. Aí você foi sentindo. Eu fui sentindo que foi crescendo. Mas o médico, o obstetra, foi só acompanhando, né? Até ele preferiu deixar para fazer a biópsia depois que o bebê nascesse. Então, quando ele nasceu, imediatamente eu já fui passado para mastologista. Sim, porque já estava, de certa forma, acompanhando. Já vinha acompanhando. Então, já passei para mastologista. E Deus, ele vai encaixando as coisas tão perfeitamente que se eu tivesse descoberto durante a gravidez, teria risco de perder o neném ou o bebê ter nascido com alguma sequela. Ou até mesmo eu, né, não teria conseguido fazer todo o tratamento, né, de acordo. Mas Deus, ele agiu perfeitamente, ele foi colocando os médicos assim, encaixados, os melhores, um atrás do outro, e os exames também, tudo dando certo. Quando às vezes acontecia do convênio bloquear alguma coisa, rapidamente todo mundo fez maior esforço para estar ajudando.
E então foi isso. E até o bebê, até a gravidez veio na hora certa, porque se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui, né, hoje. E olha só, então eu quero falar um pouquinho disso. Então você descobriu uma gravidez, primeiro você descobriu o nódulo, mas não fez nenhum tipo de exame para saber o que era, e passou um pouquinho e você descobriu uma gravidez. Isso. E olha só, gente, eu tô pensando aqui com as minhas caixolas. Vamos lá. Deus, é o que a Yara acabou de falar, Deus faz tudo perfeito, tudo certo. Então eu acredito e eu falo, a Yara sabe disso, Deus está sempre no controle. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não veja de imediato aquilo que Deus está fazendo, queridos, Ele está sempre no controle. Então a Yara teve, né, essa descoberta de um nódulo e passou um pouco tempo, descobriu a gravidez. Sim. E olha só, é o que eu tô falando, o que eu tô pensando? Então a Yara nem estava mais lembrando do nódulo, e Deus colocou outra coisa para ela pensar. Será que Deus faz as coisas perfeitas ou não? Então, sim, eu penso assim, porque é o que você acabou de falar. A gente não sabe qual que vai ser a nossa reação, ou até mesmo a forma como a gente vai lidar com um diagnóstico assim. Mas eu vejo dessa forma, Yara, que Deus colocou ali a vinda do Ezequiel, que nem foi planejado, né? Então, um presente mesmo de Deus, no momento certo. Por quê? Porque ele sabia que naquela hora você precisava de algo para seguir em frente. Verdade. Eu vejo muito assim, e eu falo porque assim, né? Eu peguei o Ezequiel no colo, eu fui lá no hospital ver esse menino nos primeiros minutos de vida. Verdade. E eu tenho a fotinha guardada, é uma benção. Então, olha só, eu penso assim, sabe, que Deus trouxe o Ezequiel no momento certo. E eu lembro muito bem, eu não sei se foi orientação do médico ou se foi decisão sua, mas que você quis esperar todo o tempo da gravidez para depois verificar o que estava acontecendo com esse nódulo, não foi isso? Foi, o médico achou melhor esperar a gravidez porque como o Ezequiel veio inesperadamente, eu já estava com a idade um pouquinho avançada, né? Eu não tô com a idade avançada não, gente, da minha idade eu não tô não, gente, é só ela. Só para vocês terem uma ideia, na época, a minha filha, que agora é a filha do meio, ela tinha 15 anos, né? Então uma diferença aí muito grande. E eu não tive o apoio, o suporte do pai do Ezequiel, né? E isso assim, me deixou muito agitada, sim, né? Foi turbulento porque foi um momento assim que em vez de apoiar, só agredia psicologicamente. Uhum. Então eu comecei a entrar em trabalho de parto, assim, não, trabalho de parto não. Eu tinha algumas contrações, né? Fora da hora. Então eu estava muito ansiosa e o médico achou melhor esperar para depois fazer o neném nascer, fazer essa biópsia e tal. Para identificar o que teria que fazer na sequência. Isso, e o médico, assim, ele foi tão abençoado, Deus colocou um médico muito abençoado na minha vida, que ele que decidiu fazer o parto normal. Eu estava muito ansiosa, eu queria cesárea. E ele falou assim, não, eu acho que o Ezequiel quer nascer de parto normal. Olha. E assim, foi uma bênção, porque eu fico imaginando, eu com um bebê pequeno, de cesárea, fazendo quimioterapia, sim, tudo. Então, assim, Deus... Até nisso, né, Yara? Olha o cuidado do Senhor. Sim, verdade. Nossa, eu penso muito dessa forma, é realmente a minha opinião. Eu acredito que o cuidado de Deus sobre as nossas vidas é nos mínimos detalhes. E eu com a Yara aqui, eu vejo isso assim, em forma real, Yara, eu falo dessa forma. Porque cada coisinha que foi acontecendo foi suporte daquilo que Deus estava fazendo, né? Então, você não preparou, não programou nada, então o Senhor foi conduzindo tudo, né? E o Ezequiel é extremamente saudável. Muito, uma gracinha, uma bênção, muito inteligente. Nossa, ele estava querendo brincar com o menino de 11 anos, né? E que era bom assim. Estava lá com o Samuel, mas assim,
E eu vejo muito nesse sentido. Quando a gente fala de força, de esperança, de fé, o Senhor, Ele sempre prepara algo para as nossas vidas para que a gente possa seguir em frente. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não veja, ainda que a gente esteja numa turbulência, como, né, você está falando que teve tantos detalhes, tantas situações, e ainda assim o Senhor mostrou o cuidado dele. E isso me faz lembrar dos discípulos lá no meio do mar na tempestade. Olha só, Yara, o que o Senhor me trouxe? Tá lá o barco no meio da tempestade e o vento para um lado, para o outro. E o que o Jesus estava fazendo? Dormindo, lá na polpa do barco. Mas Jesus estava no barco. Sim. E os discípulos esqueceram que Jesus estava no barco, né? Então eles estavam desesperados, ao ponto de ir lá e acordar o mestre. Senhor, será que você não está vendo? O nosso barco está afundando, você está dormindo? Às vezes a gente faz isso, Yara, né? Então a gente entra em desespero, a gente vira para Deus e fala, meu Deus, você não está fazendo nada. E eu tô aqui no meio do mar, parece que eu tô afundando, parece que eu vou naufragar. E aí Jesus, de repente, né, levanta. Ué, mas vocês parece que não tem fé? Ah, tem alguém que fala isso. Vocês não é crente, não? Então, aí Jesus simplesmente ordena ao vento e ao mar que se acalme. Ele faz a liberação de uma palavra apenas e vem a calmaria. E olha só, Yara, como é lindo a gente ver isso. Eu vejo, sabe, em cada detalhe daquilo que aconteceu com você, daquilo que é a sua vida, de estar com você aqui hoje, é um milagre de Deus. Eu vejo dessa forma, fico muito feliz com isso, de poder acompanhar tudo isso que Deus fez e de poder compartilhar, sabe? A gente não vai chorar. Então, e vejo dessa forma, às vezes a gente pensa que tá naufragando, que tá no meio de uma turbulência, de uma tempestade, mas o Senhor, quando está no barco, Ele está cuidando de todos os detalhes. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós, nesse período, o que tinha no seu coração? Como quando o Ezequiel nasceu, você acabou de dizer, não tinha apoio do pai, então você estava ali como pai, como mãe, tinha mais dois meninos, dois adolescentes. Isso. E tinha um desafio pela frente, identificar um nódulo que vai vir com diagnóstico maligno. E agora? Fala aí, sua vez. Chega, já falei demais. Vem aquela ansiedade, né? A gente não sabe o que vem pela frente, mas a fé, né, tem que prevalecer. Sempre. Sempre. E eu acho que eu fui um pouco diferente, eu não me desestruturei tanto, né? Cada pessoa reage de um jeito, mas eu consegui manter a calma, porque o Ezequiel, ele não deixou ter tempo para pensar em morte, né? O Ezequiel é vida na minha vida. Então Deus trabalhou comigo assim, dessa forma, e aí eu pude sentir o cuidado de Deus comigo. E quanto mais as coisas iam acontecendo, né, mais eu sentia o abraço de Deus. Eu sentia como se Deus estivesse me abraçando ali. Isso me dava força e me dava segurança. E talvez fosse necessário eu ter passado por esse tempo com Deus, né, para mim fortalecer minha fé, para mim conhecer outras experiências, né? Tem tantas histórias aí lindas e testemunhos lindos. Sim. E eu tive essa oportunidade de conviver com pessoas, de ver pessoas partindo, de estreitar laços de amizade. Então é isso. Aconteceu muita coisa. Muita coisa. E que lindo isso, Yara. Eu fico tão feliz porque, sabe, eu vejo dessa forma como eu acabei de falar, é o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes. E às vezes uma pessoa que poderia se descabelar e achar que não tinha mais solução diante de uma perspectiva até mesmo, né, de um câncer, de não saber o que viria pela frente, diante de uma criança, um bebê recém-nascido, diante de uma família de toda para cuidar, né, ainda tem trabalho, tem tudo isso.
E eu percebo realmente essa frase que o Senhor me trouxe. É força, esperança e fé no combate ao câncer. Sabe, a gente teve uma oportunidade, depois se você quiser dar uma olhada aí no Instagram, tem uma live que a gente fez, né, no ano passado, que a Yara contou até um pouquinho mais do seu testemunho. E eu vejo assim, que aquilo que Deus tem, Ele faz. E isso não depende do nosso querer, da nossa vontade, ou até mesmo da forma como a gente enxerga a situação. Mas eu vejo que isso depende da vontade soberana do Senhor. E quando eu vejo a sua história e eu vejo tudo que o Senhor vem fazendo, né? Então é um mover do Pai, sabe? Então é Ele quem faz, então é Ele quem é a nossa força, é Ele quem é o nosso sustento, é Ele quem é a nossa esperança. E eu queria que você falasse você um pouquinho como mãe. Como é que foi a Yara como mãe enfrentar e falar, e agora? Bom, eu tinha muito medo, assim, eu ficava pensando, quem que ia cuidar de Ezequiel se eu morresse, né? É o primeiro pensamento. Porém, assim, eu não tinha medo da morte em si. Porque, graças a Deus, eu tive um apoio espiritual muito grande. E as pessoas ali que estavam comigo, né, sempre em oração, e os estudos que eu fiz também. Então, assim, eu tinha uma base espiritual muito grande e um apoio muito grande. Então, eu tinha aquela confiança, eu sabia, eu sei de onde que eu vim, eu sei para onde que eu vou, né? Amém. Então, eu tinha essa confiança. Falar que eu fiquei sempre assim, não. Teve um momento que eu baqueei, mas logo a liderança ali em si já veio, já me conversou comigo, mas eu fiquei com medo, assim, de quem que ia ficar o Ezequiel. Era o que você mais pensava como Mas mãe. assim, não foi uma tarefa fácil. Teve vezes de eu estar fazendo sopinha do Ezequiel ali. Foi justamente no período de introdução alimentar dele. Então, o Ezequiel hoje em dia ele tem que fazer fonoaudiólogo. Por quê? Porque não foi uma introdução alimentar adequada. Eu não tinha forças, às vezes, para estar fazendo a comida dele, para estar fazendo direito como tinha que ser feito, né? Essa introdução. Então, era sopinha, amassadinha, era o que era mais fácil e era o que eu dava conta, né? E teve vezes de eu passar mal, imunidade baixa, e falar para os meninos, corre, pega aquele... É um leitinho aí que os médicos dão pra gente, um suplemento para melhorar, né? E aí era isso que eu tomava para melhorar um pouquinho e esperar passar, sabe? Porque veio uma fraqueza exagerada. O que eu mais senti foi essa fraqueza. E isso foi difícil para lidar tanto com o Ezequiel, que era pequenininho, e tanto com os meninos que eram adolescentes, né? Emocionalmente eles ficaram abalados, por mais que eles não deixassem transparecer, mas eu como mãe eu percebia isso. Sim. A gente vê no olhinho deles, né? E eu ficava às vezes chateada porque eu via que muita gente preocupava com o bebê e esquecia dos maiores, né? Não preocupava como que estava a cabecinha deles ali, né? Sim. Mas passou. Passou e estamos aqui. Sim. Glória a Deus. E Yara, olha só que legal, a gente tem que entender que às vezes a gente olha para uma situação de uma enfermidade, não precisa ser um câncer, mas uma enfermidade que seja, e a gente talvez olha para a doença, a gente esquece de olhar para a pessoa, esquece de olhar para a família, esquece que tem o cuidado com os filhos. E quando eu lembro, você ainda amamentou há um pouquinho, né, o Ezequiel. Sim. E aí você já começou com a quimioterapia. Quantos meses que o Ezequiel tinha? 2 meses. 2 quando você começou? Sim, 2 meses. Ai. Foi difícil essa parte, porque quando eu recebi a notícia do câncer, não foi aquele, nossa, eu tô com câncer. Meu primeiro pensamento foi, poxa, eu queria amamentar até 3 anos de idade. Foi esse meu pensamento de mãe. E aí eu não pensei, nossa, mas
eu não vou nem amamentar, vou morrer, não. Uhum. Eu pensei assim, eu queria amamentar até 3 anos de idade. E não foi possível, né? Mas assim, tirei muitas fotinhas dele mamando. Mostrar pra ele. Sim, sim. E assim, eu lembro que eu pedi a Deus, eu falava assim, meu Deus, eu quero ver esse menino até 5 anos de idade. Tá chegando 5 anos de idade. Já tá chegando, né? Já tá chegando. E olha só, então eu vejo que diante de qualquer situação que a gente tenha para enfrentar, quando nós temos o que você falou, uma base, como a Yara até usou aqui, uma base espiritual, quando você consegue, eu quero ir um pouquinho além. Eu acho que base espiritual não é simplesmente você ter pessoas de Deus, pessoas que falam de Deus, talvez tenha um pastor, alguém perto de você, mas eu acho que mais do que isso é você conhecer um pouquinho mais de Deus. Sim. Que você até comentou alguma coisa, então foi um tempo onde você precisou buscar um pouco mais do Senhor para conseguir romper esse momento. E às vezes o que eu percebo, até talvez você que está acompanhando pode ter passado por alguma situação, ou alguém assim, que às vezes a pessoa enxerga ali uma dificuldade, um problema, ela já vai culpando Deus e já vai falar, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Né? Então, é um termo assim. E até mais, né? Nossa, às vezes quando chega alguém, ou até familiar, amigos, já apontando, né? Então eu comentei, acho que foi na quarta ou na terça, falei do exemplo de Jó, quando os amigos chegam apontando, você fez alguma coisa errada para merecer isso. E não era nada disso, simplesmente o Senhor, né, estava ali provando Jó, então não quer dizer que ele fez alguma coisa errada. E eu vejo isso, Yara, em qualquer enfermidade que seja, né, sempre tem aquele olhar negativo que quer apontar, que quer achar o porquê do problema. Sim, eu pensava muito naquela parte que fala que em tudo dai graça, né? Que a gente não deve ficar ansioso por coisa alguma. E teve pessoas, sim, de dentro da igreja que falou pra mim, você tem que pedir perdão, câncer é falta de perdão, né? Tinha gente que falava, não, você tem que fazer uma aguinha assim, ou para de fazer quimioterapia que você vai morrer, que a quimioterapia mata. Mas não é, gente. A quimioterapia é o tratamento, né? A cada dia que passa, estão sendo descobertos mais tratamentos modernos, né? Ao ponto que parece que já daqui uns dias nem cirurgia de retirada de mama vai ter mais. Olha então, que importante. Cada dia que passa está evoluindo. Então o tratamento é importante, sim. E em relação às acusações, né? As pessoas precisam se informar, porque não é a falta de perdão, porque acha que a pessoa se sente mal, a pessoa já está com câncer. Já está passando por uma situação. É uma situação difícil. E ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, tipo, o que eu fiz? Né? Então, será que eu fiz? Né? Para que eu tenho que pedir perdão? E não é assim. Porque a gente sabe que o câncer vem por vários fatores, sim, qualquer pessoa está sujeito a ter, sim, né? Vem por fatores, sim, emocional, mas ambientais, né? Falta de exercício, né? Obesidade. Então, assim, por isso que é importante a gente ter uma alimentação saudável, correta, fazer atividade física, porque tem isso também. E também tem o fator hereditário. No meu caso, eu fiz o exame, não foi hereditário. Não apresentou. Simplesmente aconteceu. Sim. E é isso. Lembrando que homem também tem câncer de... eu falei, o índice ele é bem menor, claro, do que nas mulheres, mas também acomete, né? O câncer de mama nos homens. E Yara, olha que legal. Gente, eu viro aqui porque eu tô na rádio, hein? Olha só que interessante o que você falou. Então a gente olha por exemplo, esse exemplo de Jó que eu falei. E Jesus ele também falou quando ele estava passando ali em Jerusalém com os discípulos e tinha um cego, né? Tinha um cego no meio do caminho.
E os discípulos perguntam para Jesus: nossa, Jesus, quem é que pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Foi fulano e por isso ele nasceu assim? E Jesus responde: não importa, não quero saber quem que pecou, não é isso que é o X, né, da questão. Pelo contrário, é para que se manifeste a glória de Deus. Então, essa mentalidade, né, de sempre ficar procurando uma resposta ou um porquê daquela situação acaba atrapalhando as pessoas. Sim. Porque em vez dela ir em direção a um tratamento, a buscar força, perseverar, a enxergar a situação de uma forma diferente, ela vai retrair. Ela vai achar que realmente fez alguma coisa errada, que tem que descobrir o que está acontecendo para ver se acha uma cura. Eu nem sei o que as pessoas pensam, tá? Então eu tô trazendo aqui um pouco de informação. Mas o que eu pensaria? Não sei, talvez, nossa, o que será que eu fiz? Será que eu tenho que procurar alguém? Porque tem muito isso. E eu não quero eliminar o fator espiritual nesse caso, porque a gente sabe que aquilo que a gente planta, a gente colhe, mas como eu comentei com vocês durante a semana, nós servimos a um Deus que em primeiro lugar é bom. Se Deus é bom, Ele não é um carrasco, Ele não é só aquela pessoa que está com, sei lá, alguma coisa na mão para corrigir. Não, pelo contrário, ele é bom e Ele demonstra a bondade dEle. E quando a gente acha que qualquer enfermidade que seja uma punição de Deus para nós, a gente elimina a bondade do Senhor, né? Então a gente acaba colocando um rótulo em Deus que praticamente não existe, né? E eu vejo que esse tipo de mentalidade ele precisa muito mudar, principalmente falando no meio cristão. A gente precisa enxergar que existem N situações, né? Então, como você falou, eu trouxe também informações falando sobre isso, sobre fator hereditário, sobre má alimentação, a pessoa que não cuida de si, obesidade, vícios, né? Então tem muitos fatores que podem ocasionar um câncer. Isso não quer dizer que foi Deus que mandou, Deus permitiu, mas eu também gosto de dizer que quando Deus permite algo é porque Ele sabe que nós podemos suportar. Sim. E o suportar que Deus fala não é só, nossa, meu Deus, vou sofrer por toda a vida suportar. Não, é suportar e vencer. Porque o nosso Deus é assim, é um Deus bom. Se Ele põe alguma provação, alguma situação nas nossas caminhadas, é para que acima de tudo eu e você possamos vencer. Verdade, gente, a gente tem que descansar no Senhor verdadeiramente. Porque às vezes a gente quer dormir com o olho aberto e outro fechado, né? Quer ter o controle de Deus, mas deixa eu dar um jeitinho. Que Então, assim, descansar verdadeiramente, porque, por exemplo, eu sou profissional da saúde. Eu cheguei lá na quimioterapia, eu tive que esquecer tudo. Porque você sabia o que ia acontecer. Me entregar totalmente, confiar ali nos profissionais, Sim. né? E assim é com Deus, a gente sente a presença de Deus. Amém. Então assim, não fiquem preocupados com acusações, porque isso vem mesmo, é do ser humano, né? Sim, sim. Então, quando a gente passa por uma situação dessa, o termômetro aí tá dentro de você, porque você vai sentir. Eu sentia Deus dentro de mim, eu senti Deus falando comigo, Amém. Eu senti o cuidado dele comigo ali, porque se ele não tivesse ali comigo, eu nem estaria aqui para contar a história. É a parte da força, da esperança e da fé. Se Deus não tivesse ali comigo, eu com Ezequiel ali, quimioterapia, sentindo sono, Ezequiel chorando de noite. E Ezequiel ia com você? Ezequiel às vezes ia. Às vezes ia. Mas Deus ele não nos abandona. Não Amém. nos abandona. Basta a gente procurar e acreditar. Amém. Eu creio muito nisso, Yara. E sabe, talvez você que está nos acompanhando, você que está ouvindo, tenha uma pessoa, né, que esteja passando por alguma situação, por alguma enfermidade, ou às vezes alguém da família, um amigo ou você mesmo. E eu vejo que o principal que o Senhor quer nos fazer entender, e até mesmo com o testemunho que a Yara tem para nós,
é que nós precisamos estar fortalecidos em Deus. Sim. Acho que mais do que qualquer coisa, mais do que enxergar que existe tratamento, que existem pessoas curadas, que existe, sabe, profissionais aptos para estarem ali, mais do que tudo isso, acho que a gente tem que firmar o nosso coração, a nossa mente, a nossa esperança mesmo em Deus, porque eu tenho uma canção que eu gosto muito, que diz que é nele que a gente pode confiar. E é nele, gente, é nele, a gente pode confiar no Senhor. E isso eu vejo como exemplo, toma a sua vida como exemplo. Yara, você sabe, eu amo você, gente. E eu vejo muito isso. Creio que há um propósito do Senhor na sua vida. E eu queria que você, sabe, deixasse, sei lá, às vezes uma mensagem, se você quiser trazer algo para que as pessoas que qualquer enfermidade que seja, ou qualquer situação, como elas devem agir, o que elas têm que fazer, onde que elas põem a fé, como que é isso de confiar em Deus, porque confiar em Deus, eu falar pra você, eu confio em Deus, e eu não passar por uma situação de enfermidade como a Yara passou, por um diagnóstico de câncer, que as pessoas já colocam um fim, em vez de pensar numa perspectiva, é diferente da Yara falar. Por quê? Porque você passou por isso, você teve um processo todo nesse sentido e eu acho que tem muito a nos acrescentar. Então é isso. Eu acho que qualquer momento da vida, né, qualquer circunstância que nos é imposta, a gente não tem como mudar, mas a gente tem como decidir o modo como a gente vai passar, se a gente vai passar chorando, se a gente vai passar rindo, se a gente vai passar com Deus ou sem Deus. Então isso daí é uma decisão nossa. Então o meu conselho é passar com Deus. É mais fácil. Mais fácil. Por quê, gente? Deus, aliás, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Mas Deus, ele fortalece. Quanto mais você busca, mais força você vai ter. Amém. E Deus, ele tem um propósito na vida de cada um, né? Ele tem um tempo também. Cada um tem um tempo. Tem tempo para tudo, né? Sim. Há tempo para todas as coisas. Então, há tempo para tudo. Há propósito na vida de cada um. Então, a gente precisa confiar. Não adianta a gente querer ficar ansioso. Foi isso que o câncer me ensinou. Viver um dia de cada vez realmente. Não adianta você querer ficar imaginando amanhã como é que vai ser e eu vou morrer, não vou. Vive o hoje. Amém. Vive o hoje. Aproveita ao máximo o dia de hoje, que é o dia que a gente tem, né? Amanhã nem existe ainda. A gente nem sabe como que vai ser. E é isso. Procurar se cuidar da sua saúde, né? Se amar, olhar no espelho e gostar de você do jeito que você é, igual eu com a minha careca. Sim, foi bastante tempo. Foi bastante tempo. E depois eu não queria nem deixar o cabelo crescer mais. Tanto que eu usou um tempo careca. curtinho, né? Mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Se amem, se cuidem, busquem a Deus. Com o andar diário com Deus é como eu aqui com a Susan. Às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente tem uma discussão. E isso é normal, é perfeitamente aceitável. Relacionamento. Né? O relacionamento com Deus, mas é lindo. Esse poder dialogar com Deus. É lindo a gente tirar um tempo para estar eu com Deus, né? Deus, por quê, né? Sim. Mas Ele responde, gente. Pode acreditar. Amém, amém. E, ai gente, que bom. Olha lá, todo mundo falando, tá linda. Fica sem cabelo e com cabelo, né? Eu também acho. Obrigada. Então, olha só. E eu tava conversando com a Yara e ela fica falando, não, mas o que você vai me perguntar? Como é que vai ser e tal?
E quem me acompanha, quem me conhece sabe, eu gosto muito das coisas assim, espontâneas, gente, porque é a realidade, sabe? Então, a gente se programa, é claro, mas nós queremos assim, eu particularmente gosto que vocês me vejam como eu sou, sabe? E aqui, assim, vocês estão vendo, assim, a Yara, nós como nós somos mesmo. E eu quero fazer uma pergunta, assim, Yara, tem uma pergunta aqui que eu tô com ela guardada. E vai ser muito bom, porque eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta nesse tempinho que a gente se conhece, mas eu acho que vai ser legal a gente compartilhar sobre isso. Então, ó, eu conheci a Yara antes de toda essa trajetória, antes do Ezequiel, lá só que tinha o Samuel e a Sara. Conheci um pouquinho, a gente foi caminhando junto, a gente teve uma célula na casa da Yara, um tempo muito gostoso. Mas eu quero fazer essa pergunta hoje. Como que é a Yara Cotrim antes do câncer e como que é a Yara hoje, depois do câncer? Isso mudou, não mudou? Trouxe alguma coisa de novo, não trouxe? Você tinha um jeito de ser antes e tem o mesmo ou mudou? Um pouquinho disso, Yara. A Yara antes do câncer era muito explosiva, impaciente. Já estava ficando assim com o coração mais frio, né? Já chegava ao ponto de chegar perto dos pacientes, já fazia o que tinha que fazer e não tinha mais aquela sensibilidade, né? A Yara, depois do câncer, qualquer coisinha chora. A sensibilidade, assim, eu não estou conseguindo acertar a palavra, mas a parte de humanização, sabe? Com as pessoas, entender melhor, ver o mundo de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Às vezes, hoje em dia, eu fico irritada, mas eu consigo controlar. Eu estou irritada agora, passa um pouquinho, eu já estou bem, eu já consigo mudar isso, eu consigo me relacionar melhor também com as pessoas, entender melhor as pessoas, né? E porque o câncer, ele abre a mente da gente. Sim. Ele abre a mente da gente. Principalmente, para você ter uma noção, eu não sabia que existia COT. Eu nem sabia que era COT. Eu fui saber depois. Quando você foi procurar. Quando eu fui procurar. Então, COT assim, como é que é? Centro Oncológico do Triângulo. Então eu pude ver que existe coisas, às vezes situações piores do que eu estava passando ali. Então acaba que as pessoas que passam pela mesma situação começam a ajudar. Sim. Umas das outras, né? Então hoje em dia eu penso bastante na situação da pessoa, eu penso bastante antes de falar. E é isso. E é isso. Gente, eu vejo dessa forma a Yara. A Yara era um jeito de uma pessoa, sabe? Tinha toda uma personalidade. Não que hoje você tenha outra, mas que conseguiu ser moldada. Sim. Nesse processo. Eu acho que é um pouco disso, né? Então, olha só, gente, será que Deus pode ter usado, sabe, um processo assim para moldar a vida da Yara? Será? Sabe, eu não posso afirmar isso, mas eu posso dizer que eu que estive junto, que pude andar um pouco com você, pude ver que Deus foi trabalhando. E isso não quer dizer que Deus queria que isso acontecesse, como às vezes as pessoas pensam, mas quer dizer que Deus permitiu. E às vezes a gente não entende, né? Sim, eu sempre pedi para Deus que o meu sonho, gente, é ir pro céu. Amém. Perguntar pra mim o que eu quero, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ir pro céu. Eu não penso em outra coisa, ir pra praia, nada. Eu quero ir pro céu, só isso que eu quero. E eu sempre pedi isso pra Deus. Eu sempre pedia pra Deus pra me sentir o que é o amor, o verdadeiro amor, porque quem me conhece sabe que meus relacionamentos foram fracassados, né? Então, assim, eu sempre quis sentir o que é o verdadeiro amor. E Deus falou pra mim, o verdadeiro amor não é amor de um homem pra uma mulher, né? Não é só aquilo que é carnal. É isso. É o amor de Deus. É inexplicável. E isso que Deus trouxe pra mim ali.
que Deus ele me ama tanto, tanto. Mas é demais. É demais. Que eu tô aqui hoje para poder falar isso para vocês. E assim, se Deus não me moldasse, eu não sei se eu ia pro céu não, hein? Então, eu pedi para Deus para ir pro céu, Deus tá trabalhando comigo. E eu vou chegar lá. Amém. Juntinho, Nós vamos. com todo mundo. Vamos. Que lindo a gente entender e a gente poder enxergar isso que Deus faz no nosso interior, porque às vezes Deus usa alguém que vem te dar uma florzinha para falar com você. Às vezes Deus usa alguém que vai pregar numa igreja, trazer uma palavra de fogo. Às vezes Deus usa um filho que nem sabe falar direito para te dar aquele olhar assim, sabe? E ele fala com você. Às vezes Deus usa uma enfermidade, às vezes Deus usa muitas bênçãos, amém? E é isso que a gente precisa entender. Eu vejo, Yara, que o principal que nós adquirimos, né, na nossa caminhada, na nossa trajetória, com tudo aquilo que nós vivemos, é aprender a confiar no Senhor e se relacionar com Ele. Sim. Porque eu vejo assim que Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. E lá no Éden ele tinha um plano de ter relacionamento, de estar ali com o homem, de ter intimidade. E a gente sabe que por N situações, né? Então, pelo pecado, a gente acabou se afastando do Senhor. Mas o plano de Deus não mudou, sabe? Então ele ainda quer ter um relacionamento conosco. E independente da situação que a gente esteja, a gente tem que aprender a se relacionar com Ele. Porque nele a gente vai estar fortalecido, nele nós vamos conseguir olhar diferente, é o que você falou, agora você pensa mais, sabe? Então olha diferente, sabe? E quando a gente pensa isso, nossa, a palavra fala muito que o Senhor nos fortalece, que o Senhor é a nossa força e tal. E às vezes a gente não enxerga, né? Porque a gente tem muito isso de querer ver, né? De sentir para entender a situação em si. E eu vejo que mais do que a gente querer entender é a gente confiar. Porque, por exemplo, você já trouxe tanto, já falou um pouco, tudo que o Senhor ele fez na sua vida foi para que você pudesse confiar um pouquinho mais nele, sabe? Então você passou por situações, por turbulências e tudo, e eu vejo que você conseguiu, em meio a tudo isso, estar mais perto do Senhor. Sim. E Deus ele não desampara, ele não desampara a gente. Por mais que às vezes a gente pense que sim, no meu caso, com Ezequiel, é uma prova viva disso, porque 15 anos depois eu tenho uma gravidez que eu não planejei, inesperada, de uma forma assim que perante Deus ali não foi a forma adequada, não foi ideal essa forma que aconteceu. Porém Deus ele consegue transformar as coisas em bênçãos na vida da gente. Mas é lógico, tem as consequências dos nossos atos? Sim. Tem as consequências sim. Eu passo por isso, pelas consequências. Mas Deus ele consegue transformar aquela situação errada em bênção ali na vida da gente, sem anular a consequência, gente. A gente sempre paga por o que a gente faz. A gente, colhe o que planta. Colhe o que planta. Mas Deus ele trouxe essa bênção para mim. Ele me abençoou, me presenteou com isso, né? Quando eu pensei que estava tudo perdido, né? Veio essa criança que chama vida na minha vida, né? Que até o nome dele é Ezequiel, que significa Deus fortalece. E Deus tem me fortalecido ainda através da vida dele, todos do Ezequiel, todos os dias, né? Então, assim, a gente tem que realmente descansar no Senhor, tentar andar cada vez mais alinhado com Ele, porque a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Sim. Tudo é num piscar de olhos, né? Eu dormi sem câncer e acordei com câncer. Então, é tudo muito rápido. Então, vamos
cuidar, vamos cuidar da vida física, da vida espiritual. E é isso. Tô vendo a Andréia ali, um beijinho pra ela. Eu acho que assim, esse tipo de cuidado, Yara, é o que a gente mais precisa hoje. Porque as pessoas em si, elas sabem que tem que cuidar do corpo, que tem que ter uma alimentação saudável, que não podem ter vícios. Elas sabem, todo mundo sabe disso. Você pega uma criança e começar a conversar com ela, que seja seus 10 anos, ela vai saber que ela precisa de ter uma atividade física, que ela precisa comer direitinho e tal. Isso todo mundo sabe. Mas aí a gente acaba por esquecer que nós também precisamos ter uma saúde espiritual. É verdade. E eu vejo que o que mais falta hoje em dia para as pessoas é esse aspecto de ser saudável espiritualmente. E, sabe, pegando um pouquinho do que você falou, do que você compartilhou conosco, eu creio que diante de tudo que você viveu, hoje você é uma pessoa mais saudável espiritualmente, sabe? E isso não falando que foi por isso que isso aconteceu, não nesse sentido, mas pelo fato de você ter aprendido a confiar mais no Senhor, sabe, buscar um pouco mais, estar nele, até mesmo para enfrentar tudo, sabe? E eu creio e eu falo muito isso, que Deus tem propósito em todas as coisas, né? Então, é o que a Yara acabou de falar, às vezes tá lá o barco afundando, sabe? E você tá lá no desespero, você não tem boia, você não tem bote, você tá no meio do mar, não tem nada, mas Deus vai prover, né? E às vezes a gente esquece que Deus vai sustentar e que Deus vai prover. E a gente acaba esquecendo também que existe essa parte espiritual em nós, que existe... você ama só a Yara, Andréia? Tudo bem, tá? Você pode pôr pelo menos um coraçãozinho aí pra mim, por favor. Gente, sem perder o foco. Então, olha só, nós precisamos entender que é necessário uma saúde espiritual. E às vezes, e a gente sabe que existe isso também, que às vezes as pessoas são acometidas por N enfermidades porque não tem uma saúde espiritual, que são até as doenças psicossomáticas, né, que elas vêm, assim, a medicina não sabe explicar, mas é como se ela viesse da alma, né, então alguma coisa que tá ali dentro dela, que ninguém sabe aonde está, mas que está sendo vista, né, está sendo vivida ali no corpo físico. Então, sabe, eu vejo que é o que eu falei, não importa, pois coraçãozinho, obrigada, Andréia, nós te amamos, tá? Então, e todos os outros que estão nos acompanhando, que vão ver depois, você que está aqui no rádio, tá? Que bom ter vocês, mas eu vejo que o principal que Deus nos ensina, com qualquer situação que seja, é que a gente precisa aprender a cuidar do nosso espiritual e a entender que é Ele quem nos sustenta. Eu vejo isso, que foi o Senhor quem te sustentou. É claro que Ele colocou pessoas, sabe, que Ele colocou família, que Ele colocou amigos. Ele usou pessoas para estar ao seu lado durante todo esse tempo, né? E isso é importante. Usou profissionais, médicos, né? Então não pode fugir do médico. Eu falo isso, se Deus colocou o médico lá com o conhecimento que ele tem, é para que a gente possa usufruir daquilo que ele tem, né? Não é eu achar que não preciso, né? Então Jesus é o médico dos médicos, mas tem tantas ferramentas aqui disponíveis que nós podemos aproveitar e usufruir, que a gente precisa entender isso. E o principal, gente, que eu acho que é para qualquer situação, que é para qualquer dia, para qualquer momento, se você teve uma doença, um câncer, se você perdeu alguém, não importa, qualquer situação que você esteja, o principal das nossas vidas é aprender a confiar em Deus. Sim. Aprender a confiar, segura na mão de Deus e vai, sabe? E ampliar o nosso relacionamento com Ele. Sim, com certeza. Creia, Yara? Amém. Amém, sabe? Eu creio muito e eu vejo que é isso. Dia após dia,
o Senhor ele vem nos moldando, ele vem nos ensinando, como aquela passagem de Isaías, o vaso lá na mão do oleiro, né? Então, se preciso, desfaz, mas faz de novo. Sim. A palavra não fala que ele pegou o barro, desfez e jogou fora. Não, ele refez, né? Ele fez de novo. E muitas vezes o Senhor quer nos refazer para que a gente caminhe um pouquinho mais com Ele, para que a gente mude às vezes a nossa forma de ser, de enxergar e para que a gente siga. É verdade. Amém. Cadê sua cola? O que mais que a gente pode trazer aqui para o nosso povo? Gente, já é 6 horas e 7 minutos. O tempo voa. Mas, sabe, o principal, Yara, o principal é a gente olhar para aquilo que Deus fez, sabe? E eu me alegro muito quando eu olho para você e vejo aquilo que Deus fez e está fazendo. A obra não terminou. Amém. Mas eu sei que Ele está fazendo. Amém. Eu quero dizer para vocês também que a gente não está nesse mundo sozinha, né? Então, nós não temos que passar por todo esse processo sozinha. Eu não passei por isso sozinha. Deus colocou pessoas abençoadas no meu caminho para me abençoar. Pessoas que foram só para aquele momento e depois sumiu. Pessoas que ficaram, né? E eu quero falar também que procurem alguém de confiança para estar conversando, desabafando, porque o fato de você ficar guardando às vezes algumas coisas, né, vai gerando angústia ali. No caso de não ter ninguém, for necessário, também é importante um profissional da área para estar conversando, né? Isso é muito importante. Ter pensamentos positivos sempre, porque pensamentos positivos geram sentimentos, ajudam, faz com que as falas ao redor da situação em si sejam abafadas, né? Então, porque você vai morrer, vai acontecer isso, você vai ficar sem ninguém, e agora seus filhos e tal. Todas essas vozes, né, que ficam ao redor, elas precisam ser abafadas. E isso você pode procurar alguém, né? Então, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, o que seja, sim, né? Então, procurar alguém, procurar um pastor, procurar um amigo, sabe? Alguém de confiança. É importante. Tudo isso faz parte da saúde para a alma, né? Então, e aqui, não quero entrar em detalhes, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, somos corpo, alma, espírito. E quando nascemos no Senhor, o Espírito dele nos alimenta, né? Então alimenta o nosso espírito. É por isso que a nossa alma precisa ser tratada. E estar aos pés do Senhor é tudo. É a base, é o fundamento, é a necessidade, é o alimento que a gente precisa todos os dias. Deus verdadeiramente é o nosso refúgio. Naquele momento que você está ali sozinho, angustiado, que ninguém te entende, porque muitas vezes ninguém te entende ali, Deus ele te entende. Amém. Você pode ir para os pés de Jesus, chorar, desabafar, porque Ele te entende. Ele vai trazer a paz e o refrigério. Glória a Deus. Logo ao amanhecer. Amém. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Yara, muito obrigada. Acho que foi muito bom esse bate-papo que a gente teve, sabe? E eu acredito que ainda teremos mais, mas te agradeço demais. Foi assim, é aquilo que nos renova, revigorante, né? Pra gente entender que tem mais, né? O Senhor tem mais pra nós. Sim. Então, quero agradecer a oportunidade e falar para vocês que, caso vocês tenham interesse, curiosidade de ver as fotinhas minhas, como eu fiquei. Sim. Tá me vendo aqui gordinha desse jeito, mas... já foi um longo caminho. Então, tá lá no meu Instagram, Yara Cotrim 1404, tá lá eu e o Ezequiel, para vocês conhecerem. Tem os meninos também.
Também. Um abraço a todos. Então vou deixar salva a live, se você depois quiser enviar para alguém. Se Deus te abençoou com esse bate-papo que a gente teve, abençoe alguém também. Eu tenho certeza que muita gente precisa receber uma mensagem de ânimo, e foi isso que a gente teve aqui hoje. Então envia para alguém. Eu vou colocar aí também o Instagram da Yara, depois você vai lá, segue ela, curte as fotos dela, pra você conhecer um pouquinho do processo, daquilo que Deus fez na vida dela, e que você guarde uma mensagem no seu coração. O câncer, qualquer que seja, tem cura sim. E o principal é que o seu coração esteja guardado no Senhor. Confia em Deus, porque nele, eu e você podemos confiar. Amém? Amém. Um abraço, um beijo para você. Foi muito bom estar aqui essa tarde.